Olá, meu nome é Derek, eu sou professor de línguas e de literatura, e nesse vídeo eu gostaria de te convencer de ter aula comigo de escrita, de literatura, de retórica, de língua portuguesa, de língua latina, de gramática, de interpretação de texto. Então, esses são todos os assuntos ali que você pode aprender comigo, tá? Eu vou começar mostrando uma imagem aqui, que é uma imagem de divulgação das minhas aulas, só para poder contextualizar um pouco mais, né? Então, quer dizer, eu coloco aqui, né, aulas de escrita, literatura, gramática e retórica aos moldes da educação romana e da metodologia clássica. Então, esse vídeo também, não só para apresentar, mas é explicar o porquê que eu coloco essa questão de metodologia clássica, né, ou aos moldes da educação romana, do que isso quer dizer. Enfim, as aulas elas são de escrita, literatura, gramática e retórica, elas têm esses 4 pilares aqui e servem para todas as idades. Então, como está aqui embaixo, a formação escolar básica, né, do primário ao ensino médio, também para pré-vestibulantes que querem se preparar para a prova do vestibular, entrar na universidade, e também para adultos universitários que só querem se aperfeiçoar em alguma questão, principalmente numa questão de escrita, né, aprender a escrever melhor, ou entender um pouco mais ali a literatura clássica e moderna, enfim, questão de gramática, ou até também para a questão de concurso público. Tá? Essas aulas, já adiantando, elas custam ali R$ 200 mensais, como está aqui no texto, né, com aulas semanais e ao vivo. E eu queria, na verdade, explicar o por que tem essa metodologia clássica ali, do que se trata isso. Olha só. Primeiro, lá, né, na Grécia, a sociedade, né, grega, da Grécia Antiga, no século 8 a.C., era uma sociedade predominantemente oral. O que isso quer dizer? A cultura deles era oral. É que a escrita, ela existia há muito tempo, mas ela não era popular e ela não era prática. Isso vem, né, por vários motivos, mas um deles era que não existia um alfabeto ainda que possuía consoantes e vogais. Então, os gregos, eles inventaram um alfabeto, o primeiro alfabeto com consoantes e vogais, e isso se tornou um pouco mais prático para se escrever, tá? E a escrita começou a ser popularizada. Então, não que não existia escrita antes, mas a escrita com alfabeto que possuía vogais e consoantes deu um pouco mais de praticidade ali para poder se escrever, ok? Então, a partir da popularização da escrita na Grécia ali, então no século 8 começou e no século 4, 5 começou a ficar um pouco mais popular essa questão, popular entre aspas, né? Mas começou a ser um pouco mais disseminado. Então, a partir disso, a sociedade, né, grega começou a filosofar. Então, o nascimento da filosofia grega veio a partir da popularização da escrita e da leitura. Isso por quê? Porque os antigos, né, era uma sociedade, na verdade, é uma sociedade oral, como eu tinha dito. O que isso quer dizer? Né? Uma cultura oral quer dizer que não existia uma escrita, então tudo que era falar, tudo que acontecia ali era através da fala. Então, por exemplo, você tinha o Homero, que era um poeta grego que criou um poema de Ilíada, né, que falava da guerra de Troia, e também Odisseia, que veio contando a viagem de Odisseu. Então ele criou tudo isso, esses poemas que são enormes, com 16 mil versos, por exemplo. Ele passou, né, a criar todos esses poemas de forma oral, de forma pela mente, ele não escreveu ali. E esses poemas também foram passados para outras pessoas de forma oral. Ah, isso era característico de uma sociedade oral. Só que o que acontece? Isso tinha algumas consequências. Uma sociedade que possuía uma cultura oral, ela não conseguia ter um pensamento abstrato, né? E a prova disso é realmente o início da filosofia grega, que é quando realmente as pessoas começaram a ter um pensamento abstrato, ou seja, vamos filosofar, né? Vamos falar sobre a vida, vamos falar sobre justiça, sobre o amor. Então, antes, isso era muito difícil, porque não tinha escrita, você não conseguia explicar coisas complexas, um pouco mais abstratas, de forma só oral ali, porque você não tinha como registrar as questões e isso não conseguia ser passado para outras pessoas, porque as pessoas tinham que memorizar o que você falou e depois elas passarem para outras pessoas. Isso era
um trabalho muito grande, não era prático, por exemplo, ter esse pensamento abstrato. Então, isso é provado também de como os gregos viam os deuses. Os deuses gregos, eles eram com forma humana, né? O próprio Olimpo, ele era um lugar físico, e o próprio inferno, o submundo, era também um lugar físico. Então, a qualquer momento, uma pessoa poderia ir ao submundo, e se conseguisse voar, ela conseguia ir ao Olimpo, né? E por que isso? Porque o pensamento numa sociedade oral, ela tende muito mais ao concreto, a coisas concretas. Então, por exemplo, as religiões numa sociedade oral, elas tendem a sempre puxar para algo mais concreto. Então, quer dizer, a divindade, ela não pode ser uma divindade invisível, algo abstrato que você não consegue tocar, porque isso é muito abstrato. Então, numa sociedade oral, uma cultura oral, eu preciso puxar isso de uma forma mais concreta. Eu não estou entendendo. Se eu tenho, por exemplo, o amor, né, que é um conceito muito abstrato, eu eu vou colocar que o amor é o cupido. Se uma pessoa está apaixonada por alguém, não foi porque ela sentiu esse amor. Na verdade, esse amor começou pela divindade Cupido, né, que representa o amor, e ele é o culpado disso. Ele fez a pessoa ficar apaixonada. Então, existe toda uma questão mais concreta ali, porque a sociedade oral ela não tinha a escrita. E aí, o que vai acontecer? Mais para frente, você vai ver religiões, por exemplo, que tinham, né, que começam a não colocar mais os deuses, as divindades, de forma concreta. Né? O Deus, depois, ele é invisível, né? O paraíso é invisível, o céu é invisível. Isso é uma característica de uma sociedade escrita, né? Uma sociedade que escreve, ok? E o que acontece? O Jane Austen é uma autora britânica que fala que para ela, né, o amor é o amadurecimento e o aprendizado. Para Machado de Assis, eu poderia dizer que para Machado o amor é como uma ilusão, entendeu? Então, assim, são conceitos muito abstratos, né? Eu falar que o amor é o aprendizado e o amadurecimento, e eu falar que o amor é uma ilusão, isso é muito abstrato. E era muito difícil eu passar isso para outras pessoas de forma oral, tá? E essa questão só começou a ser, o ser humano só conseguiu refletir sobre essas questões a partir do pensamento abstrato, e o pensamento abstrato veio através da popularização da escrita. Então, a escrita tem uma importância muito grande para a evolução da sociedade. Ok? A filosofia nasceu no momento onde a escrita foi popularizada, porque assim as pessoas conseguiam pensar de forma mais abstrata. Então, o que acontece? Em Roma, você vai ter uma sociedade que já é escrita, né, ali no século I a.C., mas ainda que tem características que foram herdadas ali de uma época, né, que possuía, que existia, que as pessoas eram, né, tinham uma cultura oral, ok? Mas isso tudo vai mudando, né, no decorrer do tempo. E a escrita, ela sempre foi uma ferramenta de poder. Né? Quem tem o poder da linguagem tem um poder sobre outras pessoas. Então, por exemplo, no século I a.C., né, o imperador Augusto, ele chegou para Virgílio e falou assim, olha, precisamos contar a história da origem dos romanos, para poder justificar ali o que a gente está fazendo com eles. Né? Estamos ali colonizando, né, dominando os povos, e eu preciso que você crie, né, o Augusto, o imperador Augusto falou para o Virgílio, dizendo assim, olha, eu preciso que você crie ali uma história como uma propaganda política para dizer que a nossa origem, né, a origem dos romanos é uma origem divina, e isso justifica o que estamos fazendo com eles. Então, quer dizer, quem tem um poder da linguagem tem um poder sobre outras pessoas. Então, Virgílio escreveu a Eneida, que conta a origem dos romanos, que eles eram descendentes dos deuses, e isso justificava ali, né, o controle e o poder que eles tinham sobre outros povos. Então, você vê. Então, assim, por que eu estou contando isso tudo? Para mostrar a importância da escrita e da leitura, né? Que são duas práticas, duas ferramentas que são complementares, tá? Em Roma, você vai ter ali no século I a.C. ainda, né? Sêneca, o velho, que é um professor de escrita. E através dessas escritas, né, que temos dele, ele
podemos ver, né, que ele mostra as redações que os alunos dele escreviam, que são as declamações, declamationes, e aí ele também faz alguns comentários sobre essas redações. Então, em Roma, você tinha um sistema educacional onde os alunos, desde o começo, estudavam escrita de forma muito avançada. Né? Como é que eram essas aulas? Né? Os alunos faziam exercícios em que eles tinham que escrever, né, sobre, dar conselhos para grandes figuras históricas, como, por exemplo, o imperador. Imagina um aluno do fundamental dando um conselho para Júlio César, né, que foi traído, foi esfaqueado. Então imagina um aluno bem novo, bem pequeno, dando um conselho para um imperador que era uma pessoa muito culta, né, muito intelectual. Então isso era um exercício que fazia a pessoa ter uma prática muito grande de retórica, porque a retórica é aquela habilidade de você convencer e comover alguém sobre alguma coisa. Tá? E o que eles faziam também? Eles faziam exercício ali, né, os alunos de Sêneca, ali, os alunos romanos do século I a.C., eles faziam exercício de escrita para poder simular como se eles fossem um advogado, né, e simular ali um tribunal onde uma pessoa precisa ser defendida, e aí o aluno ele iria fazer uma defesa sobre essa pessoa. E eu estou falando assim de alunos bem novos. Então você vê que em Roma você tinha uma educação que era muito avançada e muito voltada para a escrita e para a leitura. E hoje em dia, né, fazendo agora um paralelo entre o ensino clássico com o ensino moderno, né, hoje em dia você tem um ensino moderno, né, que é um ensino tecnicista. É um ensino que faz, né, que quer que você só aprenda ali as ferramentas necessárias para você ser um bom funcionário. Né? É um ensino que só te ensina, te prepara ali para o mercado de trabalho. Só que esse mercado de trabalho ele não exige que você seja uma pessoa intelectual, ele não exige que você tenha ferramentas de retórica, e ele também não exige que você alcance pensamento abstrato, como eu tinha dito, né, antigamente, numa sociedade que tinha uma cultura predominantemente oral, as pessoas não conseguiam, por exemplo, ter um pensamento aprofundado, né, um pensamento abstrato, como a filosofia, né, falar sobre o amor. Não, peraí, é muito complexo isso. Vamos colocar que o amor vem do Cupido, entendeu? Justiça é um conceito muito abstrato. Não, ok, não vamos discutir sobre justiça. Eu vou colocar que justiça existe um Deus tem uma forma humana que representa a justiça. Então, a partir da escrita, isso foi deixando um pouco de lado. As pessoas começaram a questionar sobre questões abstratas, tá? E quando a pessoa alcança essas questões abstratas, elas têm uma habilidade muito grande de interpretação de texto. Então, uma pessoa que tem uma interpretação de texto, né, que lê e escreve, ela alcança pensamentos abstratos, mais avançados, ela consegue interpretar melhor os textos, e a partir disso, ela se torna uma pessoa que dificilmente ela vai ser enganada. Isso através da política, né, porque a política ela vem também através do controle da linguagem, ela controla você a partir da linguagem para poder te convencer de que ela está certa. Então, uma pessoa que escreve e lê muito, ela dificilmente vai ser enganada por políticos, e uma pessoa que escreve e lê muito é uma pessoa que vai facilmente, né, de forma mais fácil do que as outras, interpretar textos, não só textos antigos, mas textos modernos também. Ela vai ter uma facilidade maior de ler um texto e entender o que está escrito, entender todas as suas nuances ali do texto, e a partir disso ela vai poder filosofar e discutir coisas que, no geral, as pessoas, né, a maioria das pessoas não discutem. Por quê? A educação moderna é uma educação tecnicista, ela não quer que você desenvolva suas habilidades de interpretação e de retórica e de filosóficas, né? Por quê? Porque o que a gente vê hoje em dia? A gente vê a retirada da disciplina de filosofia da escola, a gente vê também a retirada da disciplina de sociologia, que são filosofia e de sociologia são questões abstratas. Então, você está tirando ali o direito da pessoa de ter acesso
a uma evolução da própria humanidade, né? Como eu disse, a humanidade ela veio de uma sociedade predominantemente oral, onde as pessoas não tinham um pensamento abstrato e depois elas começaram a alcançar e conquistar esse tipo de pensamento. E a educação moderna vai fazer o quê? Ela vai tirar isso de você. Ela diminui também a carga horária de ensino de língua portuguesa, ela retira a aula de redação das escolas, né? Os alunos não têm aula de redação, eles precisam ter aulas particulares, aulas de escrita, e mesmo assim, são aulas, às vezes, muitas vezes, né, o ensino ali que tem, na maioria dos colégios, te passam questões muito simples, em questão de escrita, porque não tem tempo, né? Existe um currículo enorme de várias coisas para estudar que não são tão importantes assim, porque a parte mais importante é a questão da interpretação de texto e da escrita e da leitura. Então, quer dizer, quando você tem um currículo extenso demais, você não consegue focar na questão mais importante, que é você interpretar o mundo, né? Hoje, vivemos numa época onde as pessoas leem muito e as pessoas, existem muitos alfabetizados, só que essas pessoas que leem muito, elas não leem livro, né? Elas leem nas redes sociais. E aí você tem, por exemplo, um treino de leitura e de escrita nas redes sociais que não te faz, né, ter um entendimento profundo sobre a linguagem, um entendimento profundo sobre as questões humanas, sobre a sociedade. Isso faz você ser uma pessoa manipulável, né, que facilmente é manipulável pelas outras pessoas, e ser uma pessoa que não entende, não interpreta o mundo ao seu redor. Então, o que é preciso? Qual é a solução? É voltar um pouco atrás, né, ali no ensino clássico, principalmente o ensino romano, que é mais estruturado ali, é claro que também tem o ensino grego, né, e ver o que eles faziam de importante e tentar trazer para os alunos, tá? E é disso que se trata as minhas aulas, né? Por isso que eu coloco, né, divulgando que as minhas aulas elas possuem esses moldes da educação romana, esses moldes da educação clássica, que eram o quê? Eram educações, né? Era uma metodologia de ensino que fazia o aluno escrever bastante e ler bastante, com bastante qualidade, tá bom? Para preparar a pessoa ali para a vida da melhor forma possível. Então é disso que se trata as minhas aulas. Aqui você vai ter aula de escrita, de literatura e de gramática e de retórica. Retórica é aquela habilidade de você convencer alguém de alguma coisa. Então, por exemplo, no vestibular, você precisa fazer uma redação, que nessa redação você precisa convencer o leitor de que seu argumento faz sentido. Então, você precisa de aulas de retórica, tá entendendo? Você precisa também dominar a gramática para você poder escrever muito bem. Então, o que acontece? Como eu disse no começo do vídeo, as minhas aulas elas são para diversas idades, né? Por apenas R$ 200 mensais, você vai ter aulas semanais, ao vivo, online. Essas aulas também podem ser gravadas para você acessar e revisar. E eu irei te ensinar ali aos modos clássicos de como escrever muito bem, de como convencer as pessoas muito bem, e de como ler também a literatura clássica e literatura moderna também, tá? São aulas que te auxiliam na escola, se você tiver, na formação básica, te auxiliam na faculdade, né, na universidade, te auxiliam também no dia a dia, como eu busquei explicar para vocês aqui, convencer vocês a importância da escrita e leitura, né? A gente se vê muito ali falar sobre essa questão, não, é muito importante ler e escrever, mas não explicam de onde vem isso. Então, por que é tão importante assim? Porque, olha só, se você não treinar a escrita e a leitura, isso é muito importante, é o foco aqui do que eu quero passar para você. Se você não treinar a escrita e a leitura, você estará regredindo quase 3.000 anos de evolução. A sociedade só chegou aonde ela está hoje em dia por causa da escrita e da leitura. A filosofia só nasceu através da popularização da escrita e da leitura. Se você não ler e não escrever, você está regredindo quase 2.000 anos. O alfabeto grego, que possuía vogais e consoantes, nasceu ali no século 8 a.C., e no século 4 e 5 ele foi popularizado. Então, o que acontece? É quase 3.000 anos atrás. Se você não ler e escrever, você estará muito para trás, ok? As minhas aulas giram em torno disso, mas assim, quem sou eu? A partir dessa questão, eu espero já ter
convencido você de ter aulas comigo, tá? Mas quem sou eu? Meu nome é Derek, eu sou de 1992. Atualmente, nesse vídeo, eu tenho 33 anos, tá? Eu sou professor de línguas e de literatura. Eu tenho uma carreira de cinema aí, quase 10 anos, trabalhando com cinema. Eu já trabalhei no filme Jogador Número 1, de Ready Player One, né, de Steven Spielberg. Nesse filme, enfim, nessa formação de cinema, eu foquei bastante em questão de escrita de roteiro, e foi por causa disso que eu migrei, né, fiz uma transição de carreira para a carreira de professor em letras. Eu sou acadêmico em letras pela UF, Universidade Federal Fluminense, eu acho que eu já tinha comentado isso um pouco, mas a questão é o seguinte: minha formação é de português e latim, então eu tenho uma formação clássica, tá? Eu estudei essa questão clássica, a minha pesquisa, minha vida profissional desde cinema gira em torno de escrita, né? Começando com escrita de roteiro e indo para a escrita, né, no geral, né? Entrando agora um aperfeiçoamento, né? A minha pesquisa, se eu for fazer um recorte aqui, né, um objeto de estudo, eu poderia dizer que a minha pesquisa, meu objeto de estudo é a educação romana, tá? Principalmente ali de forma mais específica, lendo os livros de Sêneca, né, onde ele mostra as redações dos alunos dele, né, que eles escreviam, e ele faz alguns comentários, e esses textos estão escritos, né, em latim. Então, assim, para mim poder estudar a educação clássica, eu leio no original textos em grego, textos em latim, tá? Textos também em inglês. Eu faço paralelo com algumas questões dos dias atuais, como, por exemplo, Shakespeare. Shakespeare teve uma educação clássica, né? Latim, por exemplo, era uma língua que era utilizada durante muito tempo, né? Nos últimos 2000 anos. E quem queria ser, sempre, a pessoa que queria ser a pessoa que queria se tornar alguém intelectual, ela buscava um ensino clássico. Isso é certo. Então você tem Shakespeare, que teve uma educação clássica, e eu não vou nem tão longe assim. Newton tinha uma educação clássica, né? Inclusive, ele escreveu muito das teorias dele em latim ali, mas não é só educação clássica, não é só você estudar latim, mas é você ter essa metodologia de você focar em escrita, em leitura, tá? E Machado de Assis, ele era uma pessoa, né, do Morro do Juramento, mas mesmo assim ele era uma pessoa que buscou ter um ensino clássico, mesmo de forma autodidata, e ele é um dos maiores escritores da humanidade. Então, assim, se a gente pega as pessoas que se destacaram nos últimos 2000 anos, ou até antes, né, antes disso também, nos últimos 3000 anos, são pessoas que buscaram um ensino clássico, tá? Então, quer dizer, esse é o meu objeto de estudo acadêmico. Eu pesquiso bastante sobre essa educação clássica, e é claro, sou professor de língua portuguesa e de literatura, então eu pesquiso também bastante sobre a questão de língua portuguesa, e também de língua latina, e também de língua grega, tá? E também de língua inglesa. Tem essas 4 línguas aqui que são bastante importantes para mim. Não são à toa que eu escolhi essas línguas, porque elas giram em torno dessas pessoas, como eu falei, esses cenários, né, ali da onde veio, da onde estava da onde estava muito presente esse ensino clássico, tá? Eu já fiz palestra falando sobre esse assunto que eu falo para vocês na própria UF, no pré-vestibular. Eu sou professor do pré-vestibular da UF, Oficina de Saber, onde eu dou aula de composição textual para 200 alunos, semanalmente, 200 alunos divididos em 4 turmas. Então, eu tenho bastante experiência em sala de aula, dando aula ali para os pré-vestibulandos, né, o pré-vestibular da própria UF. Lá mesmo eu faço, vira e mexe, palestras sobre esse assunto. Eu também ganhei o prêmio de primeiro lugar da própria UF, Universidade Federal Fluminense, um prêmio de primeiro lugar com o meu artigo científico, que eu falo sobre ensino de educação no pré-vestibular, ok? E eu também tenho experiência dando aula particular, de escrita, de gramática, de literatura, de interpretação de texto, de línguas e literatura no geral, tá? Então eu tenho essa experiência dando aula particular para ensino básico. Estou falando assim de alunos do primário, ensino do fundamental e também do ensino médio. Tenho experiência dando aulas para alunos do ensino do pré-vestibular, e também dou aula de reforço para universitários que estão em dificuldade em algumas disciplinas ali, e dou aula também para pessoas que querem fazer concurso. No geral, quando a gente pega assim escrita, né, como eu falei, é uma disciplina mais importante, não é
uma disciplina mais importante é a escrita, então ela é importante para desde o primário, da educação básica até a vida adulta, se você quiser passar num concurso, tá? Então, quer dizer, as minhas aulas, elas acabam abrangendo bastante gente nessas questões, okay? Então essa é a minha experiência. Eu também sou corretor de plataformas que prestam serviço para escolas, né, sites, empresas que prestam serviço de correção de textos para escolas privadas. Então eu corrijo textos do Colégio Pentágono de São Paulo e também do Colégio COP de Goiás. Então eu tenho experiência em corrigir textos em alta demanda de pré-vestibulandos ali, que vão fazer redação do vestibular, tá? E essa é a minha experiência. Eu estou agora oferecendo para vocês aulas de escrita, de gramática, de literatura e de retórica, para você se desenvolver para diversos objetivos, como eu falei, para a sua formação como ser humano, um ser humano intelectual. Você deu para perceber que a escrita e a leitura são importantes para a intelectualidade, tá? É importante para você ser uma pessoa mais intelectual, uma pessoa que consegue ler melhor o mundo ao seu redor, ok? E não só isso, principalmente para se você tiver filhos, né? Principalmente para crianças, se você quiser estimular a curiosidade e também estimular a leitura desde pequeno, as minhas aulas elas servem para você, né? Servem para os seus filhos, ok? E também para se você, caso você seja adulto. E como eu disse, né, abrange bastante. Então as aulas elas custam R$ 200 mensais. Eu separo as pessoas ali em grupos, tá? As turmas elas vão de 1 até 5, né? Turmas de 5. E se você quiser ter aulas particulares só contigo, aí o valor é um pouco maior, tá? Entre em contato comigo para essas questões. Mas R$ 200 mensais você vai ser colocado numa turma, e essa turma ela é sempre organizada, claro, se você... As crianças, elas ficam junto com as crianças, né? O pessoal do pré-vestibular fica junto com o pré-vestibular, mas talvez o pessoal de concurso pode misturar em algumas turmas, também turmas para adultos, né? Turma para adolescente, turma para criança, então eu faço essas divisões, e também de objetivos, ali em questão do que você quer, tá? E, como eu disse, você quer ter aula particular só contigo, né? Eu e você, caso você não queira ter essa aula em turma, né, de até 5 pessoas, as turmas elas vão até 5 pessoas ali, você pode entrar em contato, né? Que aí é um valor um pouco diferente desse de R$ 200 mensais, tá bom? Você pode fazer o pagamento através do Pix, mensalmente, ou também através com o cartão de crédito, ok? E se você fazer assinatura comigo de forma anual, eu te dou um desconto, né? Tem aqueles descontos ali em determinadas situações, tá? Então, eu espero poder ter convencido você de ter essa aula comigo. Se não for para você, se for para os seus filhos também, eu espero ter convencido de que a importância, primeiro, a importância da escrita e leitura, e ter convencido de que eu sou capaz, eu tenho experiência, eu tenho formação para isso, né? E entre em contato comigo, que no WhatsApp, envie uma mensagem que eu posso responder, eu posso entrar em live com você e conversar contigo, explicar um pouco mais sobre essas questões, tá? Eu tenho o maior prazer de poder explicar um pouco mais sobre o meu projeto ali, que eu venho pesquisando e me aprofundando na minha carreira durante anos, tá? Eu gosto bastante, eu tenho muito prazer de ser professor. Na verdade, essa é a minha área principal, a questão de pedagogia. Claro que eu gosto muito de escrever, mas não a pedagogia que eu pego gira em torno muito dessa parte da escrita, né? Como eu tentei explicar para vocês, é uma das coisas mais importantes que tem, em questões de ensino, de aprendizado, tá? Para a gente não regredir 3.000 anos atrás. E só que, como eu disse que a minha carreira de professor é a parte mais importante, o que eu quero dizer com isso é que a metodologia de ensino, né, a forma de ensinar e se preocupar se o aluno está aprendendo ou não, é uma das coisas mais importantes para mim, tá? O ensino, para mim, a carreira de professor é uma coisa que eu venho gostando muito nos últimos tempos, e eu sinto cada vez mais de que eu nasci para isso, que eu gosto bastante. Vocês podem, inclusive, entrar no site. Na descrição desse vídeo você tem link para falar comigo, links para ver e ler sobre mim, né? Ler sobre as aulas que eu dou. E lá você vai ver comentários de outros alunos, né? Que passaram por mim, passaram pelas minhas aulas, dizendo se eles gostaram, né? Dizendo o que eles gostaram e o quão importantes foram para eles, tá bom? Então, entre em contato comigo.
e através da descrição desse vídeo ou da página que você está assistindo para a gente conversar sobre essas aulas de escrita, essas aulas de gramática, de literatura e de retórica, para você se tornar um ser humano que consiga ler melhor o universo ao seu redor. Tá bom?